Olá, sou Cíntia Samarone e começamos agora Filosofando com Bert. Tema hoje: autoconhecimento e expansão de consciência. E para começar a falar deste tema, eu vou trazer o conceito de Jung sobre sombra e luz. E o que é sombra e luz? Então eu trago aqui uma passagem de Jung: quanto menos presente em nossa vida consciente, mais escura e compacta é a projeção de nossas sombras. E o que isso quer dizer, né? As sombras, elas significam a parte que está escondida, que não é conhecida na gente. E por que ela não é conhecida? Porque a gente vive com uma série de padrões familiares, de religião. Então, automaticamente nós aceitamos e conhecemos a parte que é boa, e que todo mundo aceita. E a outra parte que fica escondida, ela aparece muitas vezes de forma desproporcional. Então, Jung propõe que no caminho da evolução nós vamos olhando essas sombras conforme elas vêm por meio do desconforto, nas nossas relações. Então, nas nossas relações no dia a dia, é muito fácil nós percebermos a nossa sombra. Como isso, né? É só vocês olharem o que incomoda nas outras pessoas, via de regra, é algo que você tem que olhar em você mesmo, né? Então, é tão comum nas famílias, né, entre pais e filhos, os pais brigarem com aqueles filhos que são mais parecidos. Por quê? Porque ali vem a parte boa e vem a parte da sombra, aquela parte que nós não estamos querendo olhar. Mas para a nossa evolução é extremamente necessário, para você se conhecer, que você olhe essa parte que está escondida. E ela é muito grande, gente. Então, vale a pena a gente parar para olhar. E para trazer estes conceitos todos, eu vou trazer na visão sistêmica da teoria de Bert, que ele foi construindo todo o formato do seu trabalho, as três consciências, para vocês entenderem que esse caminho do autoconhecer-se, ele tem três faces. Ele trouxe isso de uma forma muito didática, que eu gosto muito de trazer, para que vocês vão entendendo no seu caminho, no seu processo. Eles vêm tudo de uma vez, mas vocês vão entendendo que é um caminho e que você não vai conseguir isso do dia para a noite. Ele vai aparecendo a partir dos desconfortos que a gente vai tendo, dos pesos que a gente vai sentindo na vida. As três consciências que Bert trouxe de forma muito sábia é a consciência individual, a segunda é a consciência sistêmica e a terceira é a consciência espiritual, tá? Deixando claro que elas acontecem no aqui e agora ao mesmo tempo, né? Mas é para vocês poderem entender melhor como funciona isso, não? A consciência individual, ela tem mais a ver com o se sentir pertencente. Então, eu estou na minha família, eu faço parte dos meus grupos na vida, e daí vem um outro conceito junto, que é da boa e má consciência. Então, o que é boa e má consciência? Não tem nada a ver com certo e errado, com bom e ruim. Eu estou na boa consciência quando eu estou cumprindo todas as regras e padrões que são estabelecidos por aquele grupo. São códigos que o grupo cria para você poder se sentir pertencente. Então, no meu dia a dia, no aqui e agora, então na minha família, no meu trabalho, na minha religião, se eu estiver seguindo todos esses códigos, eu me sinto inocente, como o Bert fala. Tá? E se por acaso eu saio, eu transgrido esses códigos, eu me sinto culpado, então eu estou na má consciência. E é muito comum que quando eu esteja na boa consciência, tudo que não for igual aos padrões e normas que o meu grupo estabeleceu, eu já rejeito, eu jogo fora. Então, daí
vêm as grandes guerras e as grandes disputas e as grandes polêmicas, né? Porque as pessoas não enxergam como um todo, elas sempre estão excluindo aquilo que não é igual ao que elas querem. E as sombras, elas estão já inseridas nisso tudo, porque o que está fora do padrão que o meu grupo estabeleceu me traz culpa. Então, por exemplo, em famílias, vamos dizer, que você precisa casar com pessoas da mesma religião e de repente a pessoa se apaixona por uma pessoa que é de outra religião, isso vai ser um processo bem duro para as pessoas, porque elas vão se sentir pesadas, elas vão se sentir com culpa, tá? Porque elas vão sair da boa consciência. Porém, a evolução, ela faz parte, você transgredir, porque senão a gente não sai disso. Tá? Então, isso seria basicamente o que está na consciência individual. Ela tem a ver com aquilo que a gente sabe da gente e com aquelas sensações que a gente vai trazendo, que tem a ver com o que a nossa essência vai pedindo. E se a gente souber ouvir o que vai acontecendo conosco, a gente vai caminhando para o próximo passo. A segunda consciência é a consciência sistêmica. Tá? Essa tem a ver com as ordens do amor de Bert Hellinger, que é pertencimento, que é hierarquia e que é a troca no dar e tomar, né? Que tem que ter um equilíbrio sempre. Eu não vou entrar nisso agora, tem um outro vídeo meu no YouTube falando sobre isso, mas essas são as ordens, são ordens que Bert observou no trabalho dele com as famílias. Dentro dessas ordens, existe uma expansão, né? Como se a gente olhasse no aqui e agora, nossa família que estamos vivendo de origem ou famílias que nós formamos, a gente vai colocar um zoom em cima disso. Então, se amplia muito a visão, porque todos os ancestrais, a visão da transgeracionalidade, você começa a olhar, elas fazem parte dessa consciência. E muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu lá com o meu tataravô, nem conheceu o meu avô, o meu bisavô, mas eles fazem parte. Existe algo maior, segundo Bert Hellinger, que rege essa ordem. Então, o que acontece? Coisas que aconteceram no passado e que não foram vistas, dores não olhadas, pessoas que foram excluídas ou foram esquecidas, o sistema, ele por si só, ele faz algo para reequilibrar aquele sistema. Então, os que vão vindo depois, eles vão apresentando não só sintomas, como pesos. Então, às vezes chega uma pessoa e fala, não está acontecendo nada na minha vida, mas eu estou me sentindo pesado. Então, o que nós temos que olhar? O que nós chamamos de emaranhamentos. O que são os emaranhamentos? São coisas dentro da nossa ancestralidade que tem que ser olhada, tem que ser vista, para que aquele sistema possa fluir novamente com o equilíbrio. Então, essa é fundamentalmente a consciência sistêmica. Então, essa é a que a gente trabalha sempre e muito nas constelações. Tá? Ela é um presente, porque ela amplia já muito a nossa forma de olhar para o mundo. Porque então você começa a perceber que certas coisas que acontecem aqui agora, elas têm razões que têm que ser olhadas lá para trás. Então, quando eu começo a perceber que algo aconteceu lá atrás e que não foi visto, eu posso de novo integrar e colocar ordem dentro daquele sistema. Então, e isso tem a ver com culpa e inocência, né? Por que nós estamos dentro da consciência sistêmica repetindo padrões, ou completando coisas, ou sentindo pesos, ou doentes, às vezes sem uma razão aparente? Porque nós estamos completando o que ficou a ser completado lá do passado, dos nossos ancestrais. E isso não tem nada a ver com bom, ruim, o certo e o errado.
Tá? Isso tem a ver com o equilíbrio do sistema como um todo. Tá? E isso também, se a gente se voltar para outros grupos, como grupos de empresas, a gente vê que acontece a mesma coisa. Então, tudo que veio antes tem que ser reverenciado, tem que ser honrado, respeitado, tem que ser agradecido, todo o legado que foi trazido até aqui. Então, essas dores, elas vêm para nos avisar, elas são nossas amigas, né? Esses padrões também, eles vêm como amigos para que a gente possa colocar uma ordem. Quando você pensa na natureza, e se você olhar a natureza toda cheia de ciclos, que nasce e morre, vida e morte, você vai ver que a natureza traz coisas, às vezes catástrofes, furacões, e tudo isso como uma forma de reorganizar todo aquele sistema. O nosso sistema familiar, como sistema, ele funciona do mesmo jeito. O sistema organizacional, as empresas também funcionam do mesmo jeito. Então, essas ordens têm que ser cumpridas. Os que vieram antes, eles têm precedência, os que vieram depois, todos têm que ser incluídos, e as trocas, elas têm que estar sempre muito equilibradas entre o dar e o tomar. Bom, todo o processo de individuação, ele busca o self, a essência, tudo aquilo que está dentro de nós, que faz parte muitas vezes dessa sombra. Então, às vezes você não sabe nem porquê, tipo um trabalho, eu estou trabalhando naquilo, mas eu não consigo me sentir feliz. De repente pode ser que eu esteja repetindo alguma coisa que meu sistema está me pedindo, mas a minha alma, a minha essência, o meu self está me pedindo outra coisa. Então, faz parte deste processo de transição eu colocar meu sistema em ordem para depois eu conseguir chegar naquilo que é a minha real essência e conseguir me colocar no meu lugar no mundo, né? O Bert fala que a constelação coloca a gente no nosso lugar, e quando nós estamos no nosso lugar, nós estamos leves, nós estamos serenos, pacificados. Então, a ideia da consciência sistêmica é que se pacifique, se reconcilie tudo o que está em desordem, tá? Temos muita coisa para fazer para pôr ordem nos nossos sistemas, né? Mas a constelação veio como presente que vai nos ajudar, nos ajuda de maneira assim fascinante a colocar ordem e equilíbrio no nosso sistema. É tudo de uma vez? Não. Vai sendo no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas sensações, é que nós vamos percebendo o que vai acontecendo lá dentro de nós e a gente fala, ó, alguma coisa não está bem aqui. Se eu tiver em presença, é muito mais fácil, em estado de vazio e de presença, porque eu percebo que algo não está indo bem, eu vou lá e vou buscar aonde o meu sistema está olhando. Agora, a forma de nós nos livrarmos dos nossos padrões, tá? Além de olhar, reverenciar e honrar, é só assim que a gente vai conseguir ir para o novo. Então, o que costuma acontecer normalmente, antes que a gente tenha essa visão mais ampliada, é que eu não gosto daquilo que aconteceu no passado, não gosto daquilo, por exemplo, que os meus pais ou os meus avós me ensinaram, e eu quero, por meio do julgamento, da crítica, da raiva, fazer totalmente diferente. Aí a coisa não vai mudar, ela só vai continuar se repetindo, porque quando eu estou no julgamento, eu não deixo a coisa fluir, eu fico amarrado àquilo que está lá no passado. Então eu não consigo ir para o novo. É só quando você está em paz com tudo, do jeito que foi, é que você consegue seguir adiante. Então é a forma que você vai transgredir que vai diferenciar o quanto você vai ficar amarrado ou o quanto você pode fluir com a vida. Se eu reconhecer o valor de tudo o que fizeram antes e que aquilo
fizeram do jeito que puderam ser feito em cada momento, em cada geração, eu consigo agradecer e trazer a força do que veio lá de trás. Se eu julgar, eu vou continuar na repetição. E isso me faz continuar naquele velho padrão e a minha evolução de alguma forma vai ficar travada. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, que o não julgamento é a única forma, e o agradecimento e respeito e gratidão de seguir adiante. Nós vamos então para, agora saindo da consciência individual e da consciência sistêmica, para a terceira consciência. A terceira consciência que Bert traz e que ele chama de movimentos do espírito, ela tem a ver com hoje o que a física quântica estuda. Ela estuda a questão da ciência e da espiritualidade. Então, nós temos o nosso pensamento linear, que tem a ver com o pensamento berravorista, que é a ciência, que é em cima da ciência, que nos é tão útil, mas a física quântica está trazendo que nós não estamos só em uma dimensão, nós estamos em 3 dimensões, nós estamos em outras dimensões e que elas estão aí disponíveis e coexistindo no aqui e agora com todos nós. Então, o Bert propõe nos movimentos do espírito que, em primeiro lugar, que a gente consiga estar em estado de presença. E o que é esse estado de presença? Eu conseguir me esvaziar. Isso sempre vem por meio do corpo. Quando eu consigo me conectar com o meu corpo, que eu consigo esvaziar, que eu consigo estar conectado com a natureza, eu consigo, às vezes, mesmo sem palavras, perceber tudo o que está acontecendo à minha volta. E daí eu vejo, pela sinalização do meu corpo, cada passo que eu tenho que dar para a minha evolução. Na física quântica também é dito que nós temos vários eus e nós vamos entrando, quando conseguirmos esse estado de vazio, entrar em contato com esses vários eus. Mas, na atualidade, como é que a gente faz isso, né? A gente vai percebendo na relação com as pessoas, na nossa conexão, é o fazer as coisas no aqui agora presente, como eu tomar a minha aguinha prestando atenção no sabor da água, prestando atenção na minha caneca, no cheiro, se for alguma coisa, nas cores. Então, quando eu faço isso, eu consigo me sentir presente no aqui e agora. E nesse momento, eu posso perceber além do que o que está só aqui, mas essas outras dimensões. Então, podemos estar entrelaçados em campos bem maiores do que aqueles que a gente conhece. E o que Bert propõe é que nós, estando em conexão com esses mundos e com este mundo espiritual que não tem nada a ver com religião, é religação. A forma como cada um de nós vai encontrar essa religação está com cada um de nós, né? Então, independe de religião, isso não é religião. Espiritualidade é quando você consegue se conectar com o de cima e o de baixo, e isso tudo por meio do seu corpo. É o seu corpo que é o canal que liga você a tudo isso, tá? E o que vai impedindo essa conexão? São todas essas regras e normas, são o desconhecimento do que acontece com a gente, a não percepção do que acontece com a gente. Ela vai de alguma forma impedindo. E os traumas infantis. Então, muitas vezes, a gente tem traumas que congelam, nos congelam e que fica uma ferida na nossa criança. E que por enquanto que eu não olhar essas feridas, eu não vou conseguir sair deste lugar. Porque quando eu estou naquela criança ferida, eu estou julgando meus pais, eu estou magoado, eu estou com raiva. E eu fico totalmente parado nisso. Eu, nos próximos vídeos, trarei para você a história de um filme que chama-se Dear Zindagi, que ele traz
exatamente o processo de uma menina nesse caminho de evolução. Então, por enquanto que eu tiver nessa criança ferida, eu não vou sair. Então, isso tudo para vocês perceberem que para vocês olharem as suas sombras, vocês têm um caminho a percorrer, né? E qual é este caminho? Nós estamos no mundo das polaridades, que tem sempre o lado positivo e o negativo. Então, eu tenho que perceber que o equilíbrio desses lados é que vai me ajudar a olhar para frente, a evoluir, a seguir para o novo, para o próximo passo. Então, se eu ficar muito de um lado só do positivo, o negativo vai aparecer com a mesma força e vice-versa. Então, isso tem que ficar claro para vocês, mesmo na questão da sombra e a luz. Se eu ficar só na luz, a sombra vai aparecer. Então, às vezes, a pessoa se espanta. Eu estou tão bem, tão tranquila, e de repente ela tem um rompante de raiva que ela nem entende de onde vem. Então, essa conexão você pode aprender nas relações, né, com as pessoas. Jesus Cristo falava que a gente aprende pelo amor e pela dor, tá? Pela dor, que são as relações, as coisas que vão acontecendo com a gente, que vai obrigando nós pararmos e olharmos o que está acontecendo lá para poder sair daquilo, para se libertar, para desprocessar aquilo para sair. E pelo amor é quando você vai conseguindo se conectar por meio do seu corpo, que tem a ver com esse espiritual, com essa religação, com tudo que tem na natureza. Então eu me sinto fluindo e conectado com tudo que tem na natureza. Então, quando eu estou assim, eu sou capaz de perceber sem nem mesmo falar. Então, é quando eu olho para alguém e eu sinto o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu percebo o movimento, eu percebo a hora de dar o próximo passo, eu sinto a hora que eu tenho que parar. Então, esse é o movimento do espírito. Então, a imagem, vamos imaginar uma pessoa, tá? Nós somos corpo, acima de nós tem uma parte espiritual, que é um algo maior, um mistério, que também tem uma ordem, mas que muitas vezes a gente não sabe. Mas a natureza segue essa ordem e nós somos parte da natureza. Então, se nós estivermos aceitando as coisas do jeito que elas são, do jeito que elas vêm para nos fazer evoluir, nós ficamos tranquilos, pacificados. Então, eu tenho uma parte espiritual que está ligado a tudo. O que me liga essa parte espiritual? É o meu corpo. O meu corpo é como se ele tivesse alguns pontos eletromagnéticos que vão me sinalizando o que eu tenho que olhar. E o que ele me sinaliza, né? Alguma coisa aconteceu na minha vida, no meu dia a dia, tá? Eu vou parar, vou respirar, vou centrar e vou entender o que aquilo está querendo me dizer. Tá? Então, aonde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para a minha consciência individual, no meu dia a dia, né? O que aquilo está querendo me dizer. Eu tenho que olhar para a minha consciência sistêmica, que é tudo que vem da minha ancestralidade. Eu não sei tudo, mas o meu corpo vai me sinalizar que eu posso olhar. E daí que eu posso estar aceitando. Pode ser que seja uma ferida da sua criança interior, você vai olhar para aquilo. E daí, a partir disso, eu me sinto conectado. Tá? Se eu conseguir estar passando por essas três consciências e conseguir chegar no movimento do espírito, eu estou conectado. Gente, isso não é uma coisa fechada. Se nós estamos no mundo aqui, nós estamos em processo. Então, não se apressem em resolver uma coisa que vai aparecer outra, que vai te fazer evoluir. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, acima de tudo, nós somos seres humanos e nós estamos aqui com este propósito. O propósito de estarmos no nosso lugar, de nos sentirmos conectados a tudo e a todos e fluir com a vida. Então, esse é o objetivo maior e a nossa proposta quando a gente fala
em autoconhecimento e expansão de consciência. Existe a expansão, ela se dá. Eu gosto muito da imagem, né, de você imaginar quando você consegue olhar as coisas de uma forma diferente. Então, eu quero que você se imagine num desfile de carnaval sentado na arquibancada. Eu sei o que está aqui na minha frente, o que vem um pouquinho atrás, o que vem um pouquinho na frente. O que é expandir a consciência? Nós vamos imaginar que a gente sobe num prédio muito alto e vai olhar aquele mesmo desfile. Então, veja, a proporção do que vocês vão ver é muito diferente. É muito diferente. Nosso caminho de evolução é isso, é expandir cada vez mais o nosso olhar para perceber que esse limitado, muitas vezes, que a gente percebe, ele contém muitas outras coisas, muitas outras dimensões, muitas outras partes nossas. E quanto mais nós conhecermos cada parte nossa, mais aptos a gente vai estar para fluir bem na vida. E o que é autoconhecer-se? Qual o objetivo? Eu me sentir feliz, eu me sentir leve comigo e com as minhas relações, eu me sentir completo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha esclarecido coisas para vocês. E no próximo vídeo faremos um exercício sobre autoconhecimento e expansão de consciência. E se vocês gostaram deste vídeo, se inscrevam no meu canal, curtam e ativem o sininho.